Novelas brasileiras perderam prestígio no mundo? Por que os auditórios estão tão desanimados? Por que a crítica não gosta do primeiro impacto? SBT tem planos para o jornal? Estes e outros assuntos neste episódio de Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, seja muito bem-vindo a mais uma conversa sobre televisão a partir do seu olhar. Aqui no Vanucci Responde você pode fazer as perguntas no espaço reservado aos comentários dos vídeos ou então nas minhas redes sociais e pode também mandar as suas perguntas, os seus comentários, o seu olhar sobre televisão através do portal Alta Definição com Vanucci. A gente fala de TV aqui a partir do seu olhar e por isso mesmo a gente vai à primeira pergunta, que é do Fernando Costa. Fernando escreveu o seguinte: Vanucci, será que a Globo nunca pensou em promover uma completa reformulação de sua programação dominical, criando um programa mais longo e que seria dividido em vários quadros apresentado por diversos apresentadores para ocupar toda a tarde e o início da noite, nos mesmos moldes do programa Silvio Santos, nas décadas de 80 e 90? Seria uma maneira de manter no ar os vários apresentadores contratados da casa. Fernando, a Globo pensa em fazer uma supermanhã ali de segunda a sexta-feira, né? Isso aí foi um projeto já desenvolvido há alguns anos, e aí se descobriu que realmente quando você tem dois programas ali com duas apresentadoras muito fortes, você consegue trazer atrativos comerciais ali fortes, né? Para o domingo, se você for pensar uma grade de programação, né, se você botar vários programas seguidos um atrás do outro, com as suas próprias chancelas, você consegue trazer ali um respaldo comercial e mostrar para o telespectador que tem essa diferença. Mas no final é tudo a mesma grade. Quando a Globo faz o Domingão em duas etapas, antes e depois do futebol, ela usa o prestígio do Luciano para conseguir vender mais espaço e atrair esta audiência. Óbvio que a primeira parte do Domingão sempre dá menos audiência e depois do futebol, já com horário, com um número de televisores ligados maior, aí sim a audiência cresce bastante. Vamos ver como é que fica janeiro na combinação de Eliana com The Masked e depois o Luciano. Porque aí o The Masked vai mais ou menos até 5 horas e o Domingão vai das 5 até as 8h30. E aí a gente vai ter um teste de dois grandes apresentadores com cara de domingo comandando ali duas atrações fortes, né? Mas acho muito difícil fazer um grande programa que comece ali 2 horas da tarde e vai até as 8 horas da noite se revezando, trocando apresentadores. Provavelmente fique ali um apresentador para cada programa e essa divisão fica mais fácil para você vender. Vamos a mais uma pergunta. Essa aqui é do Francesco Ferreira. E o Francesco Ferreira diz o seguinte: Vanucci, estou tomando meu café aqui e assistindo o jornal do SBT Primeiro Impacto. Por que ninguém fala muito desse telejornal? A química entre os apresentadores é ótima. Ótimos apresentadores, Darlison Dutra e Dani Brandi. O SBT poderia investir mais neles. Olha, Francesco, o SBT tem olhado bastante ali para o Primeiro Impacto, né? Desde que a Daniela Beirute assumiu, foi transformando o Primeiro Impacto quase que numa revista eletrônica, né? Tem ali o jornalismo, é um telejornal popular, né? Mas traz alguns elementos ali de uma revista, buscou uma outra... Ao mesmo tempo que você tem essas notícias tão pesadas, você tenta trazer ali uma leveza. E a química entre os dois funcionou muito bem, né? As brincadeiras que acontecem, é quase que um telejornal para o rádio, né? É muito falado, é muito radiofônico, né? O SBT gosta sim, muito dos dois ali, vai dar mais espaço, sempre pode, eles aparecem em outros programas ali, né? No SBT não tem esse negócio de isolar o jornalista, não. Ele pode sempre passar pelo entretenimento, mas os dois são muito valorizados e o Primeiro Impacto também. Vamos a mais uma pergunta do Pedro Gomes. Pedro Gomes mandou a seguinte mensagem: Vanucci, por que os auditórios dos programas antigos, como os de Faustão, Silvio Santos, Gugu, Ratinho, pareciam mais animados que dos atuais? As plateias eram bem animadas, mas de uns tempos pra cá parecem mortas. Pedro, porque eu acho que muita coisa mudou nesses programas de auditório. Primeiro, ficou tudo muito ensaiado. E não que a plateia acompanhe o ensaio. Não, ela não acompanha. Os ensaios acontecem antes do programa ser gravado,
né? E a plateia entra para a gravação do programa. Mas são muitas caravanas, eu acho que às vezes falta um aquecimento maior, né? Quando você olha os programas do SBT, principalmente ali o programa Silvio Santos, se desenvolveu, né, uma estratégia do Silvio entrar lá, conversar com o auditório, esquentar esse auditório, antes entra o Liminha, conversa, esquenta. E isso acontece hoje com a Patrícia Bravanel. E nos demais programas de auditório lá também, acontece disso, de sempre ter um animador, alguém que aqueça um pouquinho para quando o programa começar, tá ali já todo mundo mais quente. No Domingão do Faustão, né, a equipe fazia o quê? Botava um grande show, botava o balé antes ali para fazer, então aquilo esquentava e quando as pessoas entravam no programa, elas estavam mais quentes mesmo. Hoje parece que está todo mundo mais acomodado, né? Acho que, por exemplo, o Altas Horas conseguiu se resolver ali colocando programas temáticos. E nos programas temáticos não é mais uma plateia jovem, é a plateia daquela época, que viveu os anos 70, que viveu os anos 80, que viveu os anos 60, e aí traz uma vibração maior, né, um envolvimento maior com aquele programa. Acho que é isso que precisa. Você pensar no que você vai oferecer para o auditório e não pensar que o programa ele é um programa com o auditório, mas ele é um programa de auditório feito com o auditório para o telespectador. Então você tem que fazer esse programa ser muito interessante para o auditório e ser muito interessante também para quem está em casa assistindo, e não apenas ser interessante para quem está em casa assistindo. Acho que foi mais ou menos isso que mudou. Agora, também, você citou aqui esses apresentadores, que são apresentadores únicos, né? Assim, que são apresentadores que têm um envolvimento forte com o telespectador e forte com o seu público. Faustão, Silvio Santos, Gugu, Ratinho, e coloco aqui Raul Gil também, né? Que sempre fez uma interação muito boa com o seu auditório. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é da Luana Martins. A Luana fala o seguinte: Vanucci, por que a Globo acertou nos horários das 18 e 19 das novelas, mas derrapou na faixa das 21h30? A impressão que tenho é que os novos autores não trazem histórias fortes para essa faixa. Luana, é interessante, né? Porque a Globo derrapou também na faixa das 18, também derrapou na faixa das 19, né? E se corrigiu ali. Você tem que arriscar de vez em quando, né? Mas também arriscar dentro do que o telespectador gosta, né? Elas por Elas, por exemplo, foi um grande erro, né? Arriscaram demais, colocaram uma comédia no horário das 6 horas, que tradicionalmente não é o que o público gosta, né? Assim como também se arriscou em algumas coisas ali no horário das 7 horas. Mas o fato, talvez, é que nesta mudança do comando da teledramaturgia, do Silvio de Abreu para o Villamarim, o olhar tenha mudado muito. E a escolha, né, de títulos e essa frente de trabalho tenha mudado também, né? Se acertou agora, porque se descobriu ali com Vai na Fé, que o telespectador queria para o horário das 7. Outros produtos vieram, Fuzue, Família Tudo, também, que funcionaram dentro dali e entregam uma situação melhor por Volta por Cima, que vai entregar melhor para Rosane Schwartzman ali na frente. E no horário das 6, já viram, né? São as comédias românticas, as tramas de época, e essas duas novelas estão muito com caras de novela. Renascer foi uma outra aposta, assim, muito remake ali no horário das 9, né? Veio Pantanal, Renascer, e agora vem Vale Tudo, e vamos torcer para encerrar em Vale Tudo. Porque eu acho que não é que os autores atuais não têm ideia para esse horário. Tem. Mas é que a Globo agora mudou também o seu processo de produção. Abre uma frente muito grande de produção, né? Uma escrita lá na frente, uma produção lá na frente, capítulos gravados lá na frente. E aí quando você precisa corrigir, vira o caos, né? A gente está vendo aí com Mania de Você que se acertou neste momento, que conseguiu se acertar neste momento aí. Vamos ver se agora conquista o telespectador. Mas faz tudo parte de uma grande mudança, né? E quando você não pode nunca, né, esquecer de que novela, é folhetim diário, né? Você tem que ir abrindo esse novelo aos poucos para o telespectador se envolver e ter a sensação de que estou assistindo aqui no meu sofá, na minha cama, na cadeira, onde quer que seja, até nos aparelhos móveis, mas que está assistindo de uma forma que se envolve mais profundamente com a história. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é a última deste episódio. Você sabe, você pode fazer as suas perguntas através das minhas redes sociais, você pode fazer as perguntas no espaço reservado aos comentários
aqui do vídeo ou então no portal Alta Definição com Vanucci. Aproveito e convido você também para entrar lá no canal do vanucci.com.br, tem a história da TV, tem o Vem Pode Chegar, tem entrevistas, tem o meu blog lá, tem os textos do Marco, a análise do Marco sobre novelas, um papo de novela ali, tem o Eric Rocha também ali, enfim, muito conteúdo para você. Canal do Vanucci.com.br e vamos então à pergunta. Antes da pergunta da Ana Helena, não deixe de votar no Melhores do Ano, não deixe de votar no Troféu Abacaxi. Agora a pergunta da Ana Helena, que diz o seguinte: Vanucci, o Brasil perdeu prestígio com suas novelas. Não somos mais indicados para prêmios internacionais. Ao mesmo tempo, as produções turcas fazem sucesso em muitos países e são mais novelonas tradicionais. Será que isso acontece porque a Globo está apostando demais em temas de militância, traição e violência? Ana, mas se você olhar as novelas turcas, se você olhar as novelas mexicanas, espanholas, portuguesas, sempre esta questão da traição vai aparecer ali, né? Ou do amor impossível. Essas coisas são clássicas do folhetim. Aliás, a traição, é claro, está lá na Bíblia, está lá nos grandes clássicos da nossa literatura, do teatro, né? E faz parte da dramaturgia, faz parte das narrativas. Agora, um detalhe. Talvez tenha que mostrar para o público que há também casais estabilizados, relacionamentos estabilizados, há uma conquista. O que funciona numa grande novela, independente de qualquer coisa que você cite aqui, é a torcida pelo público, né? Do público por aqueles personagens, né? Ou pela mocinha, ou pelo mocinho, ou até mesmo que você torça pro vilão se dar bem ou se dar mal, né? Mas você precisa ter essa torcida. As novelas turcas estão conquistando espaço? Sim, porque elas têm vendido para o mundo inteiro e vão ali e oferecem o que é o puro folhetim. Vão fazer a Avenida Brasil, né? Então lá, já distribuindo para o mundo a Avenida Brasil, a versão turca de Avenida Brasil. Talvez tenham suavizado uma ou outra coisa, mas terão lá todas as traições, terão lá todas as violências, tudo que for possível. Vingança é uma história é uma temática que sempre funciona nas narrativas, né? O que eu acho, na verdade, que a gente está vendo é que assim, a Globo ela tem olhado muito para esse mercado internacional para oferecer produtos com um respaldo artístico muito forte, com filtros, com tomadas interessantes, com cenários interessantes e buscando também uma nova forma de produzir, com menos cenários, com menos personagens, para entregar isso para o mercado internacional num preço acessível. E aí a gente começa a sentir essa diferença. Isso acontece, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver como é que o mercado vai se adaptando aí. Mas é bom quando a gente vê toda essa concorrência internacional. Vai obrigar a Globo a trazer um produto um pouquinho melhor para o mercado internacional e, claro, para a gente aqui. Bom, esse é o Vanucci Responde, feito com a sua observação, com a sua pergunta, com o seu comentário sobre televisão. A ideia é a gente falar de TV a partir do que realmente interessa para você. Então curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, faça sua inscrição no canal. Vanucci, já sou inscrito no canal. Chama alguém para cá. Vamos aumentar o número de inscritos para a gente chegar, para levar esse conteúdo sobre televisão a um número cada vez maior de pessoas. Eu espero encontrar você no próximo vídeo aqui no canal. Até mais, tchau, tchau.